Você está assistindo uma videoaula a respeito de números irracionais. Olá, o meu nome é Geoá e sou eu que vou acompanhar vocês nesses estudos a respeito de números irracionais. Antes de começar os seus estudos, peço que você fique bem atento a um ponto de exclamação que aparece exatamente por aqui, que esse ponto de exclamação vai ter as referências para você entender bem esta aula. E é claro, você pode acelerar a videoaula numa engrenagem que fica mais ou menos por aqui, e nessa engrenagem você pode assistir o meu vídeo um pouco mais rápido. Bom, é isso. Bons estudos! Agora nós vamos começar a falar a respeito de radicais e o primeiro radical que a gente vai falar é o radical da raiz quadrada. A raiz quadrada, ela é definida da seguinte maneira. Imagine um número A. Esse número A está elevado ao expoente 2 e vai resultar em B. Isso implica que raiz quadrada de B é exatamente igual a essa definição básica de raiz quadrada. Sabendo-se disso, vamos fazer as principais raízes quadradas. Vamos lá. Primeira coisa, raiz quadrada de zero. Olha, 0 elevado ao quadrado é igual a zero. Então, raiz quadrada de zero é zero. 1 ao quadrado é 1. Então, raiz quadrada de 1 é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. 4 ao quadrado é igual a 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 25 é exatamente igual a 5. 6 ao quadrado é igual a 36. Logo, raiz quadrada de 36 é igual a 6. 7 ao quadrado é igual a 49. Logo, raiz quadrada de 49 é igual a 7. 8 ao quadrado é igual a 64. Logo, raiz quadrada de 64 é igual a 8. 9 ao quadrado é igual a 81. Isso resulta que a raiz quadrada de 81 é exatamente igual a 9. E por último, 10 ao quadrado é igual a 100. Logo, resulta que 100 é exatamente, raiz quadrada de 100 é exatamente igual a 10. Então, o que eu quero que vocês observem disso que eu acabei de fazer? Existem muitos detalhes a serem observados aqui. Primeiro detalhe é observar que o algarismo das unidades 0, 1, 4 dessas raízes, nessa sequência aqui, se repetem. Olha só. 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 5, 6, 9, 4, 1 e 0. Vou repetir. 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 6, 9, 4, 1 e 0. E vai ficar se repetindo isso aqui. Se você fizer 11 ao quadrado, você vai ter 121. Isso implica que a raiz quadrada de 121, que tem algarismo das unidades igual a 1, vai ter relação ou com 1, algarismo das unidades igual a 1, ou algarismo das unidades exatamente igual a 9. Por quê? No caso aqui foi 0. No 1 foi 1. Aqui foi 2. Aqui foi 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no último 0 foi uma potência de 10. Já que o algarismo das unidades dessa raiz quadrada é igual a 1, só existem duas possibilidades. O algarismo das unidades da raiz quadrada de 121 ou vai ser exatamente igual a 9, ou vai ser exatamente igual a 1. No caso, vai ser exatamente igual a 1, porque a raiz quadrada disso é igual a 11. Se formos fazer, por exemplo, 144, observe que o algarismo das unidades deste número é exatamente igual a 4. Quais são os números que elevados ao quadrado desta sequência que obtivemos com 4? Olha só, nós tivemos um algarismo das unidades 2, que resultou em 4, e o algarismo das unidades 8, que resultou em 4. Então, a raiz quadrada de 144 só possui duas possibilidades. Ou o algarismo das unidades tem 8,
ou o algarismo das unidades desse número tem 4. Perdão, tem 2. No caso, é óbvio que vai ser 12, porque a raiz quadrada de 144 é exatamente igual a 12. Vamos a mais um exemplo. 169. Observe que o algarismo das unidades dessa raiz quadrada é exatamente igual a 9. Isso significa que só existe 2 possibilidades para o algarismo das unidades da raiz quadrada desse número. Observe que aqui nós temos um 9 que veio de um 3 e um 9 que veio de um 7. Então, a raiz quadrada desse número vai ter um algarismo das unidades que tem 7 ou que tem 9. E se vocês observarem bem, vai ser, obviamente, vai ter um 7 ou vai ter um 3. Porque o 3 está ligado aqui. Então, a raiz quadrada desse número vai ter um algarismo das unidades que vai ter ou um 7 ou um 3. E no caso vai ser 13. Porque 13 ao quadrado é exatamente igual a 169. Então, o que eu quero dizer? Que nós podemos usar essa sequência para encontrar o algarismo das unidades de uma possível raiz quadrada. Isso é um ponto muito importante que eu quero que vocês observem. Vamos supor que eu queira saber o algarismo das unidades de 16 elevado ao quadrado. O algarismo de 16 elevado ao quadrado vai ser exatamente igual, das unidades, vai ser exatamente igual a 6. Por quê? Porque já que termina em 6, aqui termina em 6, logo o número é 6. E se fizermos a conta, vamos ter 16 vezes 16, 6 vezes 6 dá 96, 6 vezes 16 vai ser 160, e você vai obter 256. 250 e o algarismo das unidades, que a gente já sabia, 6. Isso é uma observação importante. Só que nós podemos, inclusive, facilitar o cálculo das raízes quadradas utilizando aquele conhecimento de ordem de grandeza, potência de 10. Observe que se fizermos 10 elevado ao quadrado, vamos obter 100. E se fizermos 20 elevado ao quadrado? 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado ao quadrado, ou seja, 4 vezes 100. Isso significa que de 10 ao quadrado para 20 ao quadrado, observe que aqui no caso só foi um aumento de 2 zeros. Se fôssemos, por exemplo, descobrir 3 ao quadrado, 30 ao quadrado no caso ia ser 900. 4 ao quadrado ia ser 1.600, só ia acrescentar 2 zeros. 5 ao quadrado ia ser 2.500. 6 ao quadrado, 3.600. Por quê? Você simplesmente acrescenta o zero da exponencial mais o quadrado do respectivo número. O zero da potência de 10 mais o quadrado do respectivo número. Por exemplo, vamos supor 7. 70. 70 é a mesma coisa que 7. 70 ao quadrado é a mesma coisa que 7 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. E aqui vamos obter 49 vezes a exponencial, que é 100. Isso é fácil de determinar. Logo, 4.900. E a gente pode usar essa informação, inclusive, para calcular raízes quadradas. Nós vamos agora resolver uma lista de raízes quadradas utilizando essas duas observações simples. Essa de que existe uma sequência pré-definida para os algarismos das unidades e essa da ordem de grandeza para calcular rapidamente algumas raízes quadradas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!